Olá, sou Era da Era Palestras e Cursos. Vamos aqui resolver exercício que está escrito o quê? Resolver a equação diferencial exata. Tem vários tipos de EDOs. Métodos de resolução. Aqui é a equação diferencial exata. Antes, e como é que resolve isso? Não está perguntando para você verificar se é exata ou não para resolver. É para resolver, mas eu vou deixar demonstrado. Caso você depare com uma equação e pede para você verificar se é exata e resolver, você tem que verificar da seguinte forma. Primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é deixar a equação na forma padrão. Como assim na forma padrão? A forma padrão aqui é essa, ó. X mais seno de y dx. É como se eu estivesse ali tirando o mínimo, tá ok? Como se eu estivesse tirando o mínimo aqui, vai ficar o dx, aqui vai dar zero mesmo, mais x cosseno de y menos 2y dy. dy. Pronto. Isto é a forma padrão, normal, para você começar a resolver sua EDO. E a incógnita é sempre y, a não ser que seja definida que vai ser x, mas tá desse jeito, é sempre y. Tá? Bom, como verificar se uma EDO é exata ou não? Lá na definição, vocês lembram, tinha lá m de xy dx mais n de xy dy igual a zero, certo? Essa ideia é a definição, é aquela equaçãozinha normal, né? Aquela padrão. Então, isso daqui, essa parcela aqui, a gente vai chamar ela de m. Esta outra parcela, nós vamos chamar de n. E aí, a gente vai fazer o seguinte, vou colocar a cor diferente. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essa m e vai derivar ela em y. Isto vai ser o contrário mesmo. Por que está chamado de m e n? Para facilitar, para não precisar copiar isso tudo. Então, essa daqui que foi derivada em x, a gente vai derivar agora em y. Mas quando eu derivar em y, aqui somando o x é constante, a derivada de seno de y é igual a cosseno de y. Perfeito. Tá certo? Essa daqui, que foi derivada em y, agora vai ser derivada em x. Perfeito? Então, quando eu derivar isso aqui em x, isso aqui está somando, no caso a subtração é constante, vai derivar isso aqui ó, em x. Então, aqui elevado a 1, né, multiplicado por 1. Então, o que você faz? Você tomba 1 vezes 1 é 1, x elevado a 1 menos 1, que vai ser zero. Então, o que, que vai ficar aqui? Vai ficar o cosseno de y. E aí, olha o que acontece. Esses dois valores, esses dois resultados das derivadas contrárias são iguais. Se elas são iguais, essa daqui é uma exata. Essa EDO é uma exata, certo? Para resolver uma EDO exata, vamos lembrar que a gente vai ter que trabalhar isso aqui. Ó. Vamos determinar uma f de xy, igual a uma constante c. A gente vai trabalhar para achar isso daqui e igualar a c, a constante c. Ok? É isso que a gente tem que fazer. E como a gente vai fazer isto? Vamos lá. Então, vamos começar a resolver. Já sabemos que é uma EDO exata. Agora, a gente vai começar a trabalhar. Como é que eu determino isso aqui? Eu vou deixar aqui, ó, f de xy
Lembrar que quando a gente resolve uma EDO, a gente integra, não é isso? E aí você vai escolher uma dessas duas parcelas, aquela que foi derivada em x ou em y, para integrar. Ok? Para integrar. Eu vou escolher essa daqui mesmo, a m. Então, eu vou ter aqui, ó, integral de x mais seno de y, x mais seno de y, isso tudo em dx, eu vou integrar essa em x, e vou acrescentar aqui uma coisa, uma função chamada função dependente de y constante. Isso mesmo, é chamada função dependente de y constante. Como eu estou integrando a parte que foi derivada em x, essa função dependente vai ser em y. Supondo, se eu tivesse, tivesse que trabalhar com isso aqui, que foi derivada em y, aqui ia ficar h de x. Seria a função dependente de x, constante. Ok? Então, vamos lá. Eu não vou precisar colocar o igual, vou só colocar o igual, não vou ficar colocando f de xy. Então, nós vamos integrar isso aqui em x. Então, quando eu integrar isso aqui em x, vai ficar o quê? X ao quadrado sobre 2. Lembra? Soma e tomba, quer dizer, derruba. A integral de seno de y, lembrar que eu estou integrando em x, a integral de seno é só acrescentar quem? Acrescentar o x. Lembra? Na constante, você acrescenta a variável. Nesse caso, a variável é x. Mais h de y. O que a gente tem que fazer agora? Agora, a gente tem que trabalhar para determinar esta h de y, para substituir aqui e aí encerrar o assunto, determinar, resolver essa RDO, que é uma exata. Para isso, o que a gente tem que fazer? Eu vou mudar de cores até. Mudar de cor. Eu vou pegar essa função aqui, que foi aqui integrada em x, e vou derivar ela em y. Então, toda essa função x² sobre 2 mais x seno de y mais o h de y, tudo isso aqui vai ser derivada em y. Isso mesmo. O que você integrou aqui em x vai ser derivada em y. E quando a gente derivar isso aqui, vai ficar de que maneira? Ó, eu estou derivando aqui em y, então isso aqui é constante. E a derivada de uma constante é zero, certo? Aqui eu estou derivando em y, mas o x está multiplicando. Então, a derivada de seno é o quê? Cosseno. Então, vai ficar x cosseno de y mais a galinha. Aí você acrescenta aqui, da derivada disso aqui, a galinha de y. Ok? Perfeito? Então, essa é a nossa derivada da função que nós acabamos de integrar. Perfeito? Vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu passar um traço, né? Construir, na verdade, esse traço. Bom, vamos lembrar que a gente precisa determinar essa funçãozinha aqui, tá? Que está ainda para ser determinada. E aí é o seguinte, quando você derivou isso que foi integrado em x, acrescentou essa dependente, você vai fazer o seguinte, ó. Não dá para fazer ali embaixo, eu vou fazer aqui. Eu vou pegar essa função x cosseno de y mais a galinha de y e vou igualar isso aqui ao seguinte. Vou igualar a função aqui em y, que está derivada em isso, porque nós trabalhamos aqui na m. Agora eu vou igualar isso aqui, ó. Então, vai ficar x cosseno de y menos 2y.
Então, você vai fazer esse trabalho de igualar. Quando você derivou o que foi integrado, você vai igualar a outra parte da função que estava lá em cima. Nesse caso, como nós integramos em x, derivamos em y, vamos igualar a y. E quando você faz isso, olha o que aconteceu aqui com o y'. O que que deu aqui no y, hy, né? A galinha de y. Vou até voltar para a minha cor normal. Perfeito? Além de voltar para a minha cor ali do azul, eu vou fazer aqui na frente, para sobrar mais espaço ali. O que que vai acontecer? Ó, isso aqui é igual a isso, vai cancelar. Então, o h' de y ficou somente quem? Ficou o menos 2y. Pronto, o menos 2y. Certo? Esse é o nosso h' de y. E aí, a gente acha esse cara. Agora sim, nós vamos voltar para achar o h de y. Bom, se aqui é o resultado da derivada de h, então eu quero fazer o quê? Eu preciso integrar ela. Eu preciso, para determinar este h de y, integrar esta função aqui, que é menos 2, integral de quem? Integral de y dy. E quando a gente faz isso, a gente acrescenta uma constante. Lembre-se disso. Porque aqui está acrescentado, ó. Essa é a constante em relação ao que nós integramos aqui em x. Certo? E quando isso faz, quando é trabalhado, lembra, vai dar 1 aqui, quer dizer, 1 mais 1, 2, desce 2. Vai simplificar, isso fica menos y ao quadrado mais essa C1. Aqui, então, está determinado o nosso h de y. Lembrar? Soma 1 aqui vai dar 2, desce 2. Simplifica, vai ficar menos quem? Y ao quadrado mais c. E, finalmente, a gente vai substituir aqui, ó, para achar o nosso quem? A nossa f maiúscula de x, y. Então, vou pegar esse cara aqui, vou pegar este cara aqui, e vou trabalhar agora aqui para a gente determinar a nossa EDO. Perfeito? Então, eu tenho x² sobre 2 mais x seno de y, x seno de y, mais o nosso h, que é isso que nós determinamos aqui, que é y ao quadrado mais C1 igual a quem? Olha lá, igual a C. E aí a gente tem x² sobre 2 mais x seno de y, x seno de y, menos y ao quadrado. Este aqui, C1, é uma constante, eu vou passar para lá, fica negativo, mas olha só o que acontece aqui. Estes dois são constantes, então a gente vai chamar de uma única constante, que vai ser o k. E como resultado disso, não vai dar para a gente isolar o y, porque ó, eu tenho um seno de y, eu tenho um y dessa maneira. Não vai dar para isolar. Isso vai ficar desta maneira aqui, para finalizar. X² sobre 2 mais x seno de y, x seno de y, menos y ao quadrado, isso tudo aqui é uma constante única que nós chamamos de k. Pronto. Está aí resolvida a nossa EDO, né? Trabalhando este processo. Claro, quando você domina um pouco mais, você vai direto em algumas coisas, alguns processos. Mas esse é o caminho para você resolver a EDO. Espero que tenha aprendido, retoma, tenha gostado e não esqueça compartilhar, né, se inscrever no meu canal, compartilha com os amigos, likes, comentários. Sucesso aí na aprendizagem.